Olá pessoal, bem-vindos novamente. Agora nós estamos iniciando o módulo 4, onde falaremos dos instrumentos, os analisadores de circuito de motores. Nessa aula 11 que a gente inicia agora, nós falaremos exclusivamente do Motor Genie, o nosso instrumento de entrada. Vejam no slide as características de aplicação para esse instrumento. Esse não é um instrumento de preditiva, ele é indicado para fazer comissionamento de motores, teste de bancada e identificação de problemas. A gente utiliza esse instrumento mais para o pessoal da instrumentação, o pessoal que recebe motores no almoxarifado ou aqueles plantonistas. É um instrumento muito assertivo, mede todos os parâmetros que a gente citou, porém ele tem uma limitação. Vejam na tabela na parte superior que é um instrumento desenvolvido para ser aplicado a motores de indução monofásico e trifásico de corrente alternada com tensão nominal até 1000 volts. Então é um instrumento que atende uma grande maioria dos motores da indústria, porém ele tem essas limitações da aplicação, não é focado para a preditiva. Tá? Se você tem a intenção de ter uma tecnologia só para diagnosticar falha, controlar a qualidade do serviço prestado por oficinas de reparo, ele é o instrumento ideal. Ele não possui um software para você gerir informações, para ter armazenamento de histórico, nada disso. Ele usa um aplicativo que a gente vai explicar mais à frente. Bom, vamos falar sobre os detalhes dele. Esse instrumento ele possui 4 entradas superiores, onde a primeira seria o terminal 1, a fase 1. Depois a gente tem o 2 em azul, que seria para a fase 2, 3 para a fase 3 em vermelho, e aqui o amarelinho seria uma medição para validação de terra, isolação. Tá? Essa é uma entrada focada para esse tipo de ensaio, até mesmo porque aqui em cima tem um indicador de saída de tensão, ou seja, onde ele aplica a tensão de teste para resistência à isolação, fator de dissipação e capacitância. Bom, então esses são os detalhes da parte superior. Além disso, tem um outro detalhe que eu esqueci de citar, que é a porta USB. Esse instrumento, por ele não armazenar testes para você descarregar num software, essa função dessa USB é apenas para atualizar firmware, ok? Então vai ter só essa utilização que fica sob a nossa responsabilidade e do fabricante. No lado esquerdo, a gente tem aqui a entrada da fonte de alimentação. Ela recebe uma alimentação de 9 volts de entrada com até 1,7 ampere de corrente. É sempre recomendado e reforço a vocês utilizar o carregador do fabricante, justamente para a gente manter a confiabilidade, a garantia do aparelho e outras situações que possam ser geradas com a utilização de algo periférico ou algo paralelo que não o original. Bom, agora falando sobre a face frontal do instrumento. Nós temos aqui 5 teclas táteis, e essas teclas elas têm uma iluminação por trás dela, que facilita muito a utilização em locais escuros. Vou ligar aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, tá vendo? As luzes acenderam, não só da tela, mas das teclas. Essa tela ela tem uma resolução de 128 por 64 pixels. Não é uma tela de alta resolução, mas para o que a gente faz e para o tipo de valores que a gente precisa analisar e visualizar, atende muito bem. Além disso, na tela frontal, a gente tem também os indicadores de status de bateria. Esse LED do lado esquerdo, ele pisca quando está em vermelho, indicando que a bateria está fraca, e verde quando ela está totalmente carregada. Claro que na tela do instrumento também apresenta os níveis de bateria. Tá? Isso aqui é para a parte de recarregamento da bateria. E do lado direito eu tenho um outro LED, que é o LED amarelo. Quando esse LED está aceso, quer dizer que eu estou executando uma medição. Ok? Então esses são os detalhes da frente do instrumento. No próximo slide, a gente traz as informações da tela do instrumento. Então quando eu ligo o instrumento, vou ligá-lo novamente para vocês perceberem. A primeira mensagem que é exibida para o usuário é alerta, não conecte a uma live power, ou seja, uma energia. Esse instrumento não pode ser ligado a uma alimentação, ele é feito para ser testado desenergizado. Depois eu pressiono OK para continuar, e aí sim aparecem os menus. Eu tenho aqui o menu inicial com símbolo de resistência e é de fato a função dele. Esse menu eu vou acessar para medir os valores de resistência de bobinas, de fases de um motor, por exemplo. Então a ideia, como a gente já citou tipos de falha lá atrás, a ideia é você detectar problemas de mau contato. Tá? Então aqui ele vai fazer uma medição, fase a fase, de resistência ôhmica de cada um dos bobinados que está sendo testado. Depois a gente tem o INS, que é Insulation em inglês. Esse é um ensaio para medir resistência de isolação. Aqui a gente vai verificar a qualidade da isolação de um motor ou de um bobinado em relação à carcaça ou terra. Tá? Então esse é focado para esse tipo de ensaio. Na sequência, a gente tem o símbolo do motor aqui, que representa o ensaio feito para fazer uma varredura completa dos parâmetros do motor,
focado em identificar os valores de impedância, ângulo de fase, corrente pela frequência e o desbalanceamento de fase que possa existir. Percebam que eu não trago a informação de indutância aqui. Esse instrumento ele não mede esse valor, ok? Então ele mede impedância, ângulo de fase, corrente, frequência, resistência, resistência de isolamento e desbalanceamento de fase, tá? Claro que dentro desses ensaios a gente consegue verificar também alguns outros parâmetros, algumas outras condições que trazem para a gente um diagnóstico completo. Depois a gente tem o menu Settings. Esse é o menu onde eu vou fazer configurações, vou fazer testes manuais. Então, como eu tenho várias opções dentro dele, eu vou entrar aqui para vocês terem uma ideia. O primeiro é visualizar registros salvos no instrumento, ou seja, visualizar testes. Tá? Segundo, definir data e hora. Aqui você entra e ajusta a data e hora que está sendo apresentada no instrumento. Depois eu tenho o teste manual. Nesse teste manual eu consigo acessar, definir as pontas de prova que eu vou utilizar para fazer um ensaio, como a gente fez nos exercícios no primeiro módulo. E aqui eu consigo, selecionando as fases que eu vou utilizar, qual o parâmetro que eu quero medir. Então está aqui presente para a gente a resistência, ângulo de fase, corrente pela frequência e impedância. Tá bom? Vou voltar para o menu inicial. Além de definir o teste manual, além do teste manual, nós temos aqui também como selecionar o idioma. Então eu tenho a opção inglês e português. Como vocês estão percebendo, ele já está todo em português aqui para a gente poder ter a interpretação mais fácil das informações que estão presentes aqui. E por último, calibração. Aqui é utilizado apenas pelo fabricante e pela nossa empresa para poder fazer os ajustes e calibrações que são recomendadas a cada 2 anos. Tá? Então não se esqueçam desse detalhe. Perfeito? Embaixo traz para a gente a versão do firmware e também o número de série do instrumento para vocês terem dados de rastreabilidade para poder compartilhar conosco quando existir uma necessidade de uma atualização ou um envio do equipamento para fazer algum reparo, algum tipo de correção, calibrações, aferições que são necessárias para fornecer esse tipo de informação. Bom, voltando no menu inicial, na sequência a gente tem um menu chamado Power Off, que é justamente para desligar o instrumento. Se eu pressionar aqui ele vai desligar, pressionando On é para ligar. E por último, não sendo possível selecionar, existe aqui o indicador de nível de bateria do instrumento, ok? Falando sobre o nível de bateria do instrumento, a gente tem a informação de que ele tem uma autonomia de até 8 horas de medição. Então é bastante tempo de medição, né? Você pode ir para o campo, passar o dia inteiro fazendo medições, no final do dia chegar no escritório ou na sua sala de manutenção e colocar aí para carregar. E a carga completa, ou seja, 100% dela, demora em torno aí de 2 horas e meia, tá? E aí tem esse LED que eu já citei, que mostra para você o status da bateria à medida que ela está sendo carregada. No início fica vermelho, quando a bateria está descarregada, e quando ela já chegou a 100%, ela fica verde. Perfeito, pessoal? Então esses são os detalhes do instrumento. A gente já falou um pouco sobre os ensaios, né, que ele consegue aplicar. É importante a gente entender que cada um desses menus tem a sua função e são importantes na aplicação do instrumento. Então é isso, pessoal. A gente encerra a aula 11, que termina falando sobre as características do instrumento Motor Genie. Obrigado e até a próxima aula, onde a gente fala do Altest Pro 34. Vejo vocês em breve.